Fala, galera! Salve, salve, galera! Estamos aqui ao vivo dos estúdios luxuosos do Feelingcast. E aí, Rico Leão? Olha que maravilha! E aí, já vamos anunciar o nosso convidado de honra, nutricionista famoso, nutricionista das estrelas, é isso? Exatamente. Rodrigo Moreira. É ele mesmo. Especialista em nutrição esportiva, fisioterapia, coordenador de pós-graduação. Caraca! Você acredita? Não é fraco não. Bom, pra vir no Feelingcast, tem que ter amanhã. Tem que ter amanhã. É qualquer um que senta Não. aqui. É o pré-requisito. O Feelingcast é o podcast de quem tem amanhã. Não pode trazer guru nem coach. Não tem guru-guru. Não tem guru. Deixa eu te falar uma coisa, Marcelo. O cara só pode vir aqui se ele virou coach porque ele tem um case de sucesso dele. Aí a Exatamente. gente aceita. Tem que ter resultado. Ah, não é? A partir Aqueles disso. coach que não tem uma porra de uma empresa, nunca deu emprego pra ninguém, não dá. É, eu concordo. Não. Você é referência, você tem um negócio legal? Bora, senta aí que eu quero te Exatamente. ouvir. Tá Você vai me valendo. ensinar alguma coisa. Caso contrário, né? Sem condenar a profissão de ninguém. Mas é que agora, o que acontece, Marcelo? O pessoal aluga um carro, aluga uma casa e quer falar pra você sobre prosperidade, quer falar com você sobre prosperidade. Não dá. Aí não dá. Tem muita gente boa. Tem muita Tem gente também. Tem também. Mas é isso aí. Deixa eu E te aí, falar uma coisa. Vai falar dos patrocínios? Eu quero saber quem vai pagar o boleto hoje. Ô, louco. Quem vai pagar o boleto hoje é a Nação Verde, porque a Nação Verde acaba Eu de não tomei lançar. ainda o Anima Café. A Nação Esse Verde. Anima, o nome é Anima porque ele anima mesmo? Não, é porque a alma do café. Anima em latim é a alma. Entendeu? Então o que Boa, essa acontece? eu não sabia. Olha só. Anima é a alma? É, Tá bom, hein? Gostei. na realidade a pronúncia correta é ânima. Né? Então olha só. Então o nosso café, só que quem batizou o café fui eu, então eu falo da forma que eu quiser. Vai lá, solta a voz. Então é o seguinte, ó. Aqui, Marcelinho, você lê aqui, ó, café especial. Especial não é um adjetivo. Especial é uma categoria. Nesse caso, acima de 84 pontos. Então, mesmo na intensidade 9, próximo à intensidade máxima, você vai tomar pela primeira vez o café em cápsula sem ser amargo. Você que está querendo tirar o açúcar, já o nosso querido nutricionista Rodrigo Moreira vai falar também sobre o açúcar, que não tem como não falar sobre o eu quero açúcar. escutar. Você que quer começar a tomar o seu café sem açúcar, seu chá sem açúcar, você que tá já nessa pegada, já despertou para isso, é uma boa forma de você começar. Sabe por quê? Porque você coloca açúcar no café porque é difícil tomar café sem açúcar de verdade. O café convencional, o café de mercado, né, o café tradicional, ele é extremamente amargo. Então, em parte, você tem razão em colocar açúcar no café. Mas se você gosta de café como eu, se você ama café como eu, você tem que conhecer o armazém. Além de não custar mais que os outros, principalmente, só pra você ter uma ideia, um cartucho desse com 10 cápsulas custa R$ 24,90. Então você tá vendo que sim, é pra você. Eu não vou dizer que é pra qualquer um, porque você não é qualquer um. Sim, é pra você. Você vai conseguir tomar pela primeira vez o seu café sem açúcar. No limite, se você tiver ainda colocando muito açúcar no seu café, você vai conseguir reduzir o açúcar consideravelmente. E é o que eu desejo para você, que você consiga reduzir o açúcar. Quando eu cheguei na Nação Verde, há 10 anos atrás, eu pesava mais de 93 quilos, tinha problema de hérnia de disco e era fumante. Então eu sei muito bem o que a maior parte da população passa. Eu também cheguei aqui, eu também não era uma pessoa transformada, mas eu posso te garantir que é possível você se transformar e permanecer transformado, que é o mais importante. Eu não sabia, mas o verdadeiro vilão, aquele que não pode sair do seu controle, é o carboidrato. Não é necessariamente a gordurinha da picanha, né? A gordura de origem animal. Não é necessariamente a manteiga. Você tem que tomar cuidado realmente, galera, é com o açúcar, tá bom? E se você gosta de uma pegada mais legal, mais engajada também, se você se liga em empresas com propósito, a Nação Verde é uma delas. Então aqui no contrarótulo do café, o que é que eu coloquei aqui? Quem plantou o café, quem colheu o café, porque o nosso café armazém é colhido à mão, é secado por 3 meses, olha só, ele é secado por 3 meses, ou seja, nós não usamos secador. E é por isso que quando você vai tomar um café, você vai tomar
você vai tomar mais do que um café, você vai ter uma experiência com o café. Esse pagou o boleto ou não pagou? Esse pagou, né? Ô, sucesso, hein? Parabéns. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Além da Nação Verde, nós temos aqui na Engenheiro Caetano Álvares, na zona norte de São Paulo. Quando você estiver passando por aqui, passa aqui na altura do número 4960, você joga aí no Waze, Aira Carangos, que aqui dentro, todos os dias, de segunda a sexta, né? De segunda a sexta, todos os dias a gente tem um chefe de cozinha aqui no primeiro andar, aqui junto dos estúdios aqui do Feeling. A gente tem um chefe de cozinha aqui atrás, com um restaurante maravilhoso, com um preço super justo. Combinado? Vamos trabalhar um pouquinho, galera? Vamos pra Marcelinho cima. deu uma saída, mas a gente vai começar mesmo assim. Combinado. Rodrigão, abre a câmera aí, galera. Rodrigão. Olha que maravilha. Rodrigão, a gente se conheceu na internet. A gente virou amigo primeiro de internet, né, cara? O primeiro contato foi por live. não Foi por live, é. A gente ficou amigo de internet, só que aí a gente descobriu que a gente era do mesmo bairro, que era da Zona Norte. Olha só que coincidência. Então a gente ficou amigo de Instagram primeiro, Sim. depois é que a gente ficou amigo aqui na vida real. A gente já chegou até a treinar junto, né? É Lá verdade. no Horto, né? Tem razão. Pô, foi você uma precisa aparecer de oportunidade. novo lá, cara. Preciso retomar. Você tá treinando, não tá? Estou num foco maior agora até, evoluindo bastante meu físico, por um projeto de 60 dias vegetariano, Ó. tentando trazer a melhor definição possível. Eu vou querer saber mais disso já já. Mas vamos começar pelo começo. Você começa falando a sua idade, pra galera, seu nome, sua idade, profissão direitinho. Você vai saber se apresentar melhor do que eu. E, principal, quando você começou? Quando você se formou? Ou se você fez alguma coisa antes de ser Nutri? Quando eu comecei, Conta o início da sua carreira, porque o Feeling, ele é principalmente um podcast de histórias com H. que Então, legal. fala, Rodrigão, se apresenta aí. Olha que maravilha. Meu nome é Rodrigo Moreira, eu sou nutricionista, apaixonado pela profissão, assim sempre me apresento. Então, sou nutricionista em 100% do meu tempo. Eu sou formado desde 2012, com envolvimento com a nutrição desde os meus 14 anos. Tive uma lesão no meu joelho que me impossibilitou de praticar esportes. Comecei a estudar sobre alimentação com o propósito de tentar voltar a ter o sonho de ser um jogador de futebol, que eu teria que esperar dos 14 aos 18 para poder operar. E aí que a nutrição entrou na minha vida já, porque eu recebi orientação de um médico ortopedista de cuida do seu peso, que quando você completar os 18 anos, provavelmente você consegue operar e consegue voltar a praticar e, quem sabe, dar sequência na sua carreira. Eu me envolvi com a nutrição, ao completar os 18 anos, já ingressei na faculdade e já tinha uma boa base sobre nutrição, base de pesquisas de internet, de livros. Então já entrei com questionamentos diferentes do que os meus companheiros de sala. Me desenvolvi muito na iniciação científica. No primeiro ano eu fui fazer pesquisa científica na Universidade de São Paulo. Fiquei por 3 anos lá fazendo pesquisa científica. Um mundo que ou você está lá, no meu ponto de vista, ou você não entende como que é feita realmente uma pesquisa científica dentro de um ambiente laboratorial. Eu estudei ratos em relação ao treinamento dos ratos e a suplementação, e foi um divisor de águas na minha carreira, porque desde aquela época eu comecei a aprender uma outra língua, que é a língua da ciência, e me apaixonei por ela. E aí, ao me formar, eu já estava bem encaminhado, já tinha palestrado, mesmo sem estar ainda com a minha formação concluída. E graças a Deus tudo deu certo na minha carreira, com muito esforço, com muito empenho, com muita abdicação, né, e com muita dedicação. Eu consegui ter uma evolução acima da média, e com isso as oportunidades que eu tinha, normalmente outras se abriam a Muito partir bom. disso. Agora, com que idade você se formou então? 21 anos. Com 21 você se formou? E já começou na carreira, clinicando ou não? Comecei clinicando, eu já estagiava em clínicas, além do meu período de aula, e aí eu dei sequência no local onde eu estagiava, atendendo os meus próprios pacientes. E assim, logo em sequência que eu me formei, eu peguei o CRN provisório por 3 meses e já utilizei, porque eu poderia esperar esses 3 meses e pegar o meu CRN já final, mas já me antecipei
e comecei a atender. E aí foi no terceiro mês que eu recebi um cheque, assim, que me chamou a atenção, que eu falei, poxa, tá dando muito certo isso. Porque de início eu comecei a ter pacientes de forma significativa, mas ainda não tão assim, representativa. Por exemplo, meu primeiro dia com 3 pacientes no dia foi mais ou menos depois de um mês de início de atendimentos. Então era sempre uns pingados, né? Me disponibilizava o tempo todo. Aí no terceiro mês eu já, ao final, que eu deixava 30% pro local nessa parceria, e eu recebia no final o acumulado em forma de cheque. Aí eu falei, caramba, eu nunca vi, né, um dinheiro assim tão expressivo. E foi um dos pontos marcantes na minha E trajetória. quanto que você cobrava a consulta, por exemplo, naquela época? Você lembra? Não? Lembro. Quanto que você cobrava? A minha primeira consulta eu cobrei R$150, com retorno, né? Então um desgaste muito grande. Que ano foi isso? Isso foi em 2012. 12. Começou junto comigo, mesmo ano. Olha 10 que maravilha. Vou fazer 10 anos agora também. 10 Que anos, legal. nem Que parece. mês? Lembra do mês, não? Foi logo no começo, foi em janeiro já, assim, Já. voltando de datas festivas. Um amigo aceitou pagar pelo meu trabalho. Meu primeiro paciente foi um amigo meu, que também fez essa gentileza, porque normalmente amigos ficam só pedindo, né? E ele falou, não, quero que você pague. Fui na casa dele, não tinha ainda espaço propriamente. Ali meu primeiro atendimento foi na casa do paciente. Então, você já começou sendo médico da família. Mais ou menos E daquele isso. que vai na casa, né? Muito bom. Era a condição que eu não tinha um espaço. Sim, lógico, perfeito. Né? Então me deslocava, e como era perto de casa... Mas esse é o ponto do empreendedorismo, né? Você cria a condição. verdade. Não tem dificuldade, né? Para alguns poderia ser um problema isso, né? É verdade. Para você foi o início. Tá vendo? Esse é o ponto. Que legal. Sensacional. Boa história. Agora, você se especializou em chás, É verdade. não é? É ele que é o especialista em chá. É. Vambora. Bom, estamos aqui então com o nosso especialista em chá. Olha que Né? maravilha. Vamos retomar, que deu um pico de luz aqui. Bora aí, Rodrigão, explica aí como é que é essa história, velho. Mas é fitoterapia ou não? É isso aí. Fitoterapia. Mas isso não tem nada a ver com a sua formação. Isso eu conheço, Foi isso é legal. Foi o USP, né? Foi iniciação científica, não, mas a graduação foi na FMU. Tá. Eu, rapidamente, em período de escola, eu não era alguém que estudava, não me identificava com o tipo de ensino. Fui começar a amar o estudo na faculdade. Então, por isso que eu nunca deslumbrava estar numa USP como eu consegui estar por esse período todo, mas não sendo minha graduação, sendo uma iniciação científica que foi mais relevante do que a minha graduação para o meu aprendizado. Vai toda a formatação da pessoa, a formatação de pensamento, né? Você forma um outro profissional, né? É Outro mundo. é um outro Dragão. mundo. Muito diferente. Você está falando de resultados com balizadores reais, né? Com dados, né? Com dados, né? Ser uma universidade de referência no nosso cenário, pelo menos sul-americano. E formar sua opinião sempre baseada em dados, né? Sim. Não em tendências, né? Eu sempre gostei de me sentir muito seguro com os meus posicionamentos. E aí eu via o estudo como uma forma de eu conseguir me basear nisso para escolher minha forma de pensar e de agir. E como eu aprendi a fazer um estudo, a ler, interpretar e aplicar na prática os estudos, isso começou a ser algo muito natural para mim. Eu sinto um êxtase, assim, eu sinto uma recompensa muito grande a cada novo conhecimento que eu adquiro. Que muito legal, doido. isso é legal, né, cara? Então, É gostoso quando você tem tesão por um negócio e você tem a intenção de se tornar um especialista nisso e não ser mais um. Isso é legal. Tem tudo a ver com vendas. O meu negócio é mais ou menos isso. Se não tiver tesão e querer ser especialista, você fica para trás. Agora, eu quero entrar na seara do chá, né? Bora. Mas antes eu preciso fazer uma correlação com a pesquisa científica que você fez na USP, com aquilo que muitas vezes a gente vê como tendência e a gente vê, por exemplo, como trend, né? Que fofoca de internet, Fake news, quase. fake news de internet e tal. Sei. Quando você estava estudando, por exemplo, as pesquisas científicas na USP, você teve esse choque entre o dia a dia ali da nutrição
e aquilo que realmente você estava descobrindo como pesquisa científica. Por exemplo, tem uma corrente de pensamento que fala sobre tal assunto, e eu descobri que tudo isso é mentira, é um mito. Tem algum que te impactou que você lembre? Tem muita coisa. Porque assim, eu não dei sequência até nas pesquisas, fazendo mestrado, doutorado, porque você se resume a um nicho específico, e isso começou a não fazer sentido para mim. A minha vontade era ler sobre tudo e começar a esclarecer essas dúvidas. E tem muita coisa, assim, que é colocado desde aquela época e até hoje, que você não tem uma sustentação científica, ou se tem é de uma baixa reprodução para a nossa prática, porque é um estudo enviesado que a gente fala na ciência, né? Que tem um propósito de beneficiar um público que quer ter aquela informação, né? Mas tem para todo quanto é lado. Então você vai ter desde, sei lá, um jejum intermitente supervalorizado, ou às vezes crucificado de forma equivocada. Então acho que tem para os dois lados sempre uma linha de pesquisadores que vão desenvolver trabalhos com objetivos próprios e não propriamente deixando em aberto ali para saber o resultado. Esse assunto do regime intermitente é bem legal. É legal também. Porque assim, não funciona para todo mundo na mesma dosagem, né? Por isso o profissional, o nutricionista, tem que atuar, né? Por exemplo, eu fazer um regime intermitente e o Ricardo fazer, pode ser que a gente não tenha o mesmo resultado, não é isso? Assim, Penso eu, é uma pergunta. O jejum intermitente, ele é só uma estratégia de organização alimentar. Em sua base, é isso que a gente acaba estruturando. Ao invés de você distribuir as suas refeições no dia, você centraliza e fica um período maior em estado de jejum. Esse período em estado de jejum, muitos colocam como um período que vai trazer uma detoxificação no seu corpo, ou vai trazer até baixo o açúcar e tal, eu vi algumas coisas. Mas a gente não tem sustentação que o resultado conquistado com o jejum intermitente seja superior ao resultado conquistado com uma dieta fracionada. Entendi. Sem esse estado de jejum. Perfeito, excelente. Então são tão uma bons boa quanto. Informação. Então assim, não é uma receita de bolo e funciona 100% e nem é para todo mundo, né? É possível desde que se adeque à sua realidade. Se você conseguir seguir e se sentir bem assim, maravilha. Então, porque a pessoa que é meio regrada e ele janta tipo 7 da noite. Tá. Ele só vai comer no outro dia, 8 ou 9 da manhã, ele fez jejum intermitente. Ou não? Não. É uma pergunta leiga. Boa, não. O jejum, ele normalmente é caracterizado a partir de 16 horas de intervalo entre a última e a próxima refeição, né? Então, um pouquinho mais alongado. Então, almoçaria. Comeria o jantar. Entendi, mas funciona? Seria um jejum intermitente? Seria um jejum ou intermitente. Ou tem que ser com você acordado? Não, seria jejum intermitente. Ele funciona com você em repouso também? Normalmente aproveita-se desse período noturno do sono já, que é esperado dormir de 6 a 8 horas, e aí você já prolonga. Teria que ficar mais umas 8 para então, fazer o efeito. Por exemplo, a pessoa almoça e aí não janta, não come mais nada e vai até o outro almoço. Seria isso não? Não, vai até o café da manhã. Ela pode normalmente almoçar, comer um lanche da tarde, jantar, e aí ela vai só almoçar depois. Esse seria... Tá. É da janta ao almoço. Seria assim o mínimo para ser caracterizado esse jejum intermitente. Mas aí é reforçar, qual que é a diferença no final? É que você centralizou a quantidade de calorias que você iria consumir de forma distribuída. Perfeito. Em 3 refeições, almoço, lanche da tarde e jantar. Mas então você comer de 3 em 3 horas também não é errado. Não é, longe disso. Então se você consumir as 2.000 calorias em 6 ou 3 refeições, você terá os mesmos resultados no final. Entendi. Então o que vale vai ser a quantidade de calorias que você ingeriu no seu dia, ainda é o ponto-chave. Deixa eu fazer uma outra pergunta agora. Praticamente uma consulta. Vou aproveitar que hoje é de graça. Por favor. Que eu acho legal. Eu escuto algum... Cara, hoje rede social, né? Você tá ali zapeando, aí aparece lá um Nutri falando, ou um médico falando, enfim, você pega e vê ali 1 minuto então, no Instagram. E eu escutei algumas coisas em relação a carboidrato. Então assim, tem gente que deixa de consumir de manhã, começa a consumir o carboidrato à noite. Certo. Isso funciona para todo mundo ou não? Você tem que fazer exame de sangue e o médico tem que te avaliar para ver se, para você, de repente, é melhor você consumir o carbo à noite e não consumir de manhã, porque eu gosto de consumir de manhã.
Eu gosto. Que legal. Mas gosto à noite também. Se deixar, né, o carboidrato. Não, gosto pra caralho. Não é que eu gosto com força. Eu tô tentando melhorar, fazer um regime e tal. Olá, mas eu gosto. Mas depois que eu escutei isso, comecei a me policiar. Falei, mas e aí? Será que é melhor eu comer só à noite? Aquele chocolatinho, aquele que você curte pra encerrar? Ou é melhor comer um panetone de manhã? Olha que maravilha. Ó, entre essas opções eu sugiro ser bem esporádico a escolha do chocolate ou do panetone. Preferir o pão, se gostar, ou arroz, ou um macarrão, ou as frutas, ou até alimentos menos densos em carboidratos como os vegetais. Mas se fosse para escolher um momento para a população em geral para ingestão de carboidratos, seria na primeira refeição do dia. Primeira. Por quê? Os estudos demonstram que quando você tem a maior concentração de carboidrato no início em comparação ao final, você tem uma resposta de redução da glicemia no restante do dia, que é o açúcar na corrente sanguínea, excelente preventivo para diabetes, né? E também você vai ter mais saciedade durante o dia. Então quem come carboidratos pela manhã em comparação a quem come a mesma quantidade que comeria de manhã comendo à noite, quem come de manhã tem uma melhor resposta glicêmica e mais saciedade durante o dia. Ou seja, ele vai sentir menos vontade de repor esse carboidrato, né? Vai sentir menos vontade de comer de forma geral no restante do dia, sendo um fator importante para controlar o peso, sendo que grande parte da população quer dar uma emagrecida. Sim. Agora, olha, ou precisa. Tem, por exemplo, também uma outra corrente... Ele falou precisa e olhou pra mim, velho. Tem também... Não, nada disso. Muito bom. Tem... Não, meu, precisa, hein, meu, eu tô precisando. Mas se ele não tivesse olhado, você não precisaria, né? Verdade. Então, é o seguinte, tem uma outra corrente, então, paralela a essa, né? Não necessariamente oposta, mas que Boa. quer buscar o mesmo resultado, mas por um outro caminho, que diz o seguinte: você tem que fazer 5 refeições por dia, né? Porque se você tem acúmulo na linha de cintura, é porque você permitiu que o seu corpo, né, que o seu metabolismo entrasse em um tipo de estresse por restrição de caloria. Boa. Que é o pior tipo de estresse que você pode dedicar seu corpo, é o estresse de redução de caloria. Isso é uma outra corrente de pensamento aí. Aí vai falar assim: você tem que comer 5 ou 6 vezes por dia. Comer lá de 3 em 3 horas, fracionadamente. Dessa forma, o seu corpo vai entender que não está faltando comida para você nem hoje nem amanhã, quando você faz isso por uma rotina de 30 dias. E aí, automaticamente, você começa a emagrecer, você começa a desinchar, porque o seu corpo ele não entrará mais em estresse por retenção. Então, quando a gente faz um estresse por retenção, significa o seguinte: a natureza é sábia, ela vai reter calorias, porque você entra num ciclos, né, de restrição de caloria. Então, para se resguardar, o universo ele não quer perder nada. Essa é a verdade. O universo não quer perder. Então, quando você fala, eu vou perder peso, não vai. Você está dando um gatilho, você não percebe, mas está dando um gatilho em você de que você não vai perder peso. Porque ao executar, né, simbolicamente falando, a figura de linguagem de perder... Então você tem que eliminar, é isso? Eliminar? Você tem que... Não, você tem que querer um objetivo, querer algo e ganhar algo. Então não pode falar nada, você tem que querer primeiro, é isso? Não, não fala porra nenhuma, só queira. Não, assim, por exemplo, já, só se você, faz, né? Você quer uma versão, né? A versão seria: eu quero ganhar massa magra, eu quero ganhar saúde, eu quero ganhar um físico mais forte, melhor. Quando você fala em ganhar, o universo entende. Isso é muito sério, não é filosofia, não. Quero ganhar um emagrecimento. Mas então você não pode falar nem que você quer eliminar. É uma linguagem. Não, eliminar tá errado, é isso? Cara, não, porque eu vou começar a falar a partir de amanhã. Só ganhar. Só ganhar. Sempre. Quero ganhar massa magra. Isso, quero ganhar um corpo mais músculo, forte. Quero ganhar um corpo mais definido, um corpo mais definido. Quero ganhar. Né? Fora escassez aqui, nós vamos ganhar essa porra. Então, beleza. Em termos de coisa, se eu tiver essa eu peguei pra mim. Se tiver um filósofo, um psicólogo, ele entende isso facilmente. Porque é neurociência. E é real, isso funciona, né? Acontece que quando você estuda isso de forma científica, isso também aparece. Isso também acontece. O nosso corpo ele quer reter energia. Ele quer fazer com que você sobreviva. Certo. E isso nós estamos falando de milhões de anos, doutor, não é isso? Então, no nosso gene, na nossa célula, está gravado isso. Que nós passamos por restrições, porque o nosso gene tem gravado restrições que hoje a gente não experimenta. Não, mas não tinha homem da caverna gordo, né?
Caralho. Vamos. Não, fudeu. Mandei aí pra você, Lucas. Montou? Vamos pra Bora. cima. Vamos lá onde é que a gente tava mesmo? Acho que o cara tava refletindo sobre essa parte de não ficar muito tempo sem comer. Ah, de eliminar, ganhar, etc. que o cara tava falando. Show. Podemos voltar aí, pessoal? Podemos. Podemos voltar? Tá funcionando? Tá gravando? Tá? Tudo no Então, o esquema. primeiro passo da conquista é o desejo, é isso? É, mas Quer pra- conquistar um corpo melhor? Deseja, quero ganhar. Boa. Tem que ter É porque esse o seu gen, ele tá programado, ele eu foi ia falar, criado... não tem homem da caverna gordo, né? Pode ter. Então, vamos Pode abordar ter isso. homem da Pode, caverna pode, gordo? pode. Olha só. Opa. Pode. Olha só. Não pode. Você... Pode, Não, pode. não Olha tem. só. Mentira sua. Não, tem, você pode ser gordo e saudável. Você pode ser naturalmente isso gordo, sim. né? Então, o que, Mas que não tinha acontece? McDonald's na caverna. O que acontece? Você não sabe, cara. Às vezes, tinha um delivery. O que acontece é que o nosso gen, né, que tem milhões de anos, ele realmente ele foi criado na escassez. Nós passávamos por escassez, né? Então, ele está preparado para reter. Essa é uma realidade. Ele está preparado para reter energia, para a gente sobreviver numa possível escassez. No mundo de hoje, por exemplo, que é escassez nenhuma, você tem que criar essa escassez. Faz sentido, né? Faz sentido. Não, é importante. É que assim, o gene, ele vai alterando o que a gente chama de fenótipo, né? Que é a alteração do gene de acordo com o ambiente que esse gene é exposto. Então você pode ter várias características predispostas por sua herança genética, mas aí vai depender de se você vai expressar ou não de acordo com o estilo de vida que você levar, O sabe? ambiente. O ambiente influencia totalmente. Então, se você E estiver... muda bastante de oriental, ocidental. Muda. Ah, certamente, né? Não só, além de características físicas, características metabólicas, a gente tem indivíduos que têm mais risco de intolerância a uma lactose, por exemplo, mais risco de complicações de saúde propriamente pela sua raça. Isso também é uma modificação expressiva, sim, em relação E o corpo tem memória, né? Tem, cientificamente também. Cara, porque eu já fiquei magro 2 anos e voltei. Olha que maravilha. Não, de ter retomado, reganhado, né? É que é isso, os comportamentos que você fez para ter esse emagrecimento não foram sustentados, que é um dos pontos Então, mas chaves, aí é né? que tá. Eu não mudei muito meus hábitos, cara. Você, Tudo bem que eu operei o ombro e tal, acabei ficando um ano meio de sem poder fazer exercício e tal, deu uma travada. Mas eu ganhei 10 quilos assim, mas eu fazia exatamente o que eu fazia antes, cara. certamente tem alguns detalhes além, porque ainda assim o ganho de peso ele depende de um consumo de calorias acima do que Não tem gasta. jeito, é conta de mais e menos, né? Exatamente. A nutrição ela é toda biológica. Ou seja, você Mas- pode mentir pra mim, mas o seu corpo não, né? Exatamente. Ainda tem esse lance da matemática como base. Tem que fechar a conta. Tem que fechar a conta. É. Então, mas e... É o déficit calórico que vai mandar. Ou superávit, ou a norma que é o equilíbrio, né? Então um dos três. Se o peso está estabilizado, você vem consumindo, independente da qualidade das calorias, mais as mesmas calorias que você gasta. Se cai o peso, está consumindo menos calorias do que gasta. Se sobe o peso, mais calorias do que gasta. Muito bom. Então, a gente precisa de um nutricionista para que ele, entendendo a nossa rotina, ele faça uma programação adequada, não é isso? Boa, que legal. Porque isso é muito individualizado, né? É muito individualizado. A nutrição ela vai lidar não só com essa estruturação dos cálculos e distribuição dos alimentos e nutrientes, mas hoje ela é muito comportamental, né? De você entender esse ambiente que a gente citou aqui por cima, de que esse indivíduo está exposto no seu trabalho, na sua casa, nos seus relacionamentos, seja lá com qual pessoa for, sabe? Em diferentes Você cenários. encaixar os hábitos alimentares dele de como ele gostaria, né? E não como você, nutricionista, gostaria, né? Tem que ser Exato. como ele quer. Porque eu fui no Nutri há uns anos atrás e eu falei, ele me deu lá, eu falei, doutor, não consigo, não vou fazer. Desse jeito não dá. Então, Tá certíssimo. precisa disso, né? Escutar muito o paciente e falar, não, pera um pouquinho, vai. Você almoça meio desregrado, então tá, você vai comer isso aqui. Aí 3 horas e tal, não sei o quê.
e atender o cara como ele gostaria de ser atendido no universo dele. Exato. Não adianta trazer pro nosso, falar a partir da manhã você comer brócolis. Eu não gosto, caralho. Exatamente. Eu não vou comer. Então, ervilha, esquece. Não vai comer nunca. Então é você encaixar dentro da realidade do paciente, porque aí o negócio fica confortável e não adianta, cara. Se não ficar confortável, o cara não vai fazer. E sem adesão não tem a transformação. Para crescer e para melhorar é sempre no desconforto. E aí tá tudo certo. Mas esse tipo de coisa, se não for no conforto, não vou fazer. Tá certo? Eu penso que eu tenho uma caixa de ferramentas e aí eu vou verificar qual que é a necessidade do paciente que vai chegar. Analogia. E aí com isso eu vou usar as ferramentas adequadas para cada paciente. E foi como o Ricardo colocou também, de ter várias linhas paralelas que dão os mesmos resultados. O importante é construir algo que fique adequado às necessidades do paciente e que ele consiga seguir. E aí se vai ser com mais carne, com menos carne, com mais frutas, com menos frutas, com mais leite, existem várias possibilidades de atingir os mesmos resultados. E tem algum mito de alimento que você consiga falar? Por exemplo, carne. Boa. Carne é um mito, é ruim, é bom? Ou passa da premissa que tudo que você é consumido com exagero fica ruim, né? Sim, mas espera aí. Vamos para esse tópico aí. Pra gente ir pra ele, então vamos fazer o resumão aqui, né? Bora. Então assim, você que é um estudioso, né? O jejum intermitente, ele é válido. É válido, é uma opção. Comer 5, 6 vezes por dia também. Também. E aí vai de cada dieta, de cada pessoa, de cada objetivo, é isso? Concordo. Bora lá então. Então os dois estão valendo. E é legal de complementar que muita gente hoje pela correria vem preferindo realizar menos refeições, mesmo não fazendo nenhum dos dois, assim, nem jejum, nem comer várias vezes ao dia. Café, almoço, uma beliscadinha à tarde e um jantar. 4 refeições é o que eu mais vejo hoje no meu consultório. E funciona. E funciona tão bem quanto. Porque o que vai valer também é seu objetivo e quais são essas refeições, do que elas são compostas, não é? Isso aí. Bora lá para a pergunta do Marcelinho. Então, Marcelinho, qual que é a ideia agora? Vegano, vegetariano versus carne, qual que é agora? Não, eu quero saber, eu tô confuso. Bora. Eu vou comer carne, os caras falam, não, carne não. Então vamos comer vegetal. Não, mas só vegetal também não. Que legal. Qual é o mito? Carne é ruim, é bom? O consumo exagerado que realmente é ruim? Tudo tem seus prós e contras. Alguns alimentos têm mais destes dois, né, de um lado ou de outro, mas a ingestão de fontes proteicas de origem animais, como carnes, de preferência as magras, são muito bem-vindas na maioria dos casos, independente da faixa etária, independente da situação clínica atual do paciente. As proteínas, que são estas do mais alto valor biológico, ou seja, elas contêm todos os aminoácidos essenciais e não essenciais presentes. Isso vai fazer com que você consiga reparar o seu músculo, ou seja, diminuir a inflamação, diminuir dor no seu corpo, reduzir o risco de osteoporose, né, de osteopenia, que seria uma fragilidade do seu corpo que normalmente, ao passar dos anos, você vai tendo mais predisposição. Aí as proteínas ajudariam demais. E também esteticamente, as dietas mais altas em proteínas e baixas ainda em calorias, onde você abaixa carboidrato e ou gordura, são as mais eficientes para que você perca peso, sendo esse peso perdido exclusivo em gordura, e consiga ainda ao mesmo tempo ganhar massa muscular, fazendo os dois processos que são inversos paralelos. Hoje ainda, no dia de hoje, à tarde, eu li, por exemplo, um estudo sobre a carne vermelha. Boa. E um estudo muito sério sobre a carne vermelha. E esse estudo, resumidamente falando, ele diz o seguinte: a carne que faz mal é qualquer uma, desde que seja processada. E fica muito claro nesse estudo que a carne vermelha faz muito bem. Ela pode não fazer bem para algum grupo de pessoas. Sim. Mas aí, né, de qualquer forma, da mesma forma, o vegetarianismo não pode cair muito mal para um grupo de pessoas também. Sim, né? concordo. Os estudos que fazem essa associação de fazer bem ou não, eles são associativos propriamente. Então, é muito generalizado, muito subjetivo. Porque há indivíduos que comem mais carne, mas e o restante do que esse indivíduo come que ele teve maior predisposição, por exemplo, a câncer coloretal,
que é um dos mais falados em relação ao aumento de risco Sim. via carne vermelha. Sim. Seja ela a carne vermelha propriamente ou a processada. Então, mas por que isso? Por que existe essa... Associação, né? Então, aí tem esses dois pontos. O primeiro é que Não essa... faz sentido, né? A dificuldade digestiva, a gente tem carnitina, que é um aminoácido, mas que no intestino gera processos inflamatórios. Você tem modulação de microbiota intestinal com a carne vermelha em comparação a proteínas vegetais, negativamente, né? Você tem maior desenvolvimento de bactérias maléficas do que bactérias benéficas. Claro que isso associando a uma maior ingestão, mas dependendo da composição do restante da alimentação, tudo isso é neutralizado. Essa palavra tem que ficar bem clara. Então, essas associações, elas não avaliam todo o contexto alimentar. E o que neutralizaria? Os vegetais, por exemplo, seria uma ótima opção. As fibras. As fibras. Cara, Exatamente. porque antigamente não morriam tantas pessoas assim de câncer, ou a gente não sabia? Eu acho que... Isso não tem envolvido, uma pergunta assim, não está envolvido a alimentação Também. que o boi hoje consome, que de repente tem alguma alteração genética na hora que entra no nosso corpo? Eu acho que com a... Assim como agrotóxico e tal, coisa do gênero? assim, eu acho que com a industrialização, Segunda Guerra ali, já a gente começou a desenvolver os ultraprocessados e alguns produtos, pela necessidade de conservantes, eram muito ricos em açúcar, né? Ou seja, com muita concentração, gordura, sal e tudo mais. Já foi um fator negativo. A maior exigência de trabalho profissional fez com que o aumento de sedentarismo e de estresse, né, essas doenças emocionais, mentais, psicológicas, estão cada vez mais em alta. E muitas vezes o seu estresse é descontado na comida. Então você sai de um dia desgastante ou, né, tudo infelizmente associado a comer, né, comemorar, tentar aliviar uma dor. E aí também acho que é um fator que vem contribuindo negativamente com a baixa qualidade de saúde encontrada na sociedade. Faz sentido. O câncer, ele é precisamente a doença da angústia. Ele é precisamente a doença da angústia. Por exemplo, a morte, o luto, é precisamente um gatilho para a diabetes, por exemplo. Não necessariamente o luto propriamente dito, mas uma ideia quando morre. Algo ou alguém quando morre forma também na psique um luto. Isso pode vir a desencadear uma diabetes. Assim como a angústia, ela desencadeia o câncer. Porém, a gente tem, por exemplo, histórico de criancinhas, nenês que nascem com câncer, né? Então, não tem como descartar também o gatilho genético, né? Sem dúvidas. Lá na escola a gente aprendia que o câncer era uma coisa genética, né? Não, sempre tem essa predisposição, né? E aí vai ser o gatilho, porque essa criança que teve já essa resposta de desenvolvimento tão jovem, pode ser que o ambiente, até mesmo interno, uterino, fosse um ambiente inadequado. Uma mãe estressada, fazer o que? Às vezes que tinha hábitos também inflamatórios, negativos, como uma má alimentação, má qualidade de sono, muitas discussões dentro da sua rotina, né? Ou uma dificuldade financeira que a sobrecarregava só por isso, né? Vamos se dizer. Então, acho que normalmente é isso, né? O fator genético ele te predispõe, seu risco é 2, 3, 4, 10 vezes maior para isso ou aquilo. E existem os testes genéticos que hoje norteiam quais são os seus maiores riscos para você já fazer os preventivos, mas só a expressão do gene com algum gatilho de estresse, que aí pode ser angústia. E os estresses emocionais são os que vêm aí se destacando, infelizmente, principalmente nesse período pandêmico. Saiu um dado que 80% da população brasileira em 2020 teve pelo menos uma crise de ansiedade. Assim, 80% é um desvio padrão de todo mundo. Cara, uma já é pouco, né? Eu acho que foi até mais. Você entendeu? E Isso aí é isso me louco. assusta. O brasileiro já está em primeiro lugar como o povo mais ansioso do mundo. Já está. E disparado, 3 vezes mais do que o segundo lugar. A gente lidera assim disparado. O Brasil, a cada 10 indivíduos, tem um diagnosticado com transtorno de ansiedade generalizada. Diagnosticado. Fora vários outros que a gente... Que não foram ainda, né? A gente entrevistou aqui o Dr. Mauro Rinaldi. Ele é um médico especialista nisso, né? Psicanálise e tal. Neuro, né?
ele é um médico da neurociência. Legal. Ele falou pra gente claramente, ó, esse celular aqui na mesa deixa nós 3 ansiosos. Não tem como. O celular na mesa, ele tá aqui desligado. Sim. Ele tá aqui, a presença dele gera uma ansiedade em nós 3. Então assim, o grande problema, mal do século, da nossa geração, principalmente da geração mais nova, né? Que tá aí acima dos 18 pra frente, é isso aqui. Eu concordo. Cara, eu relutei com isso, meu. Eu concordo. Eu relutei. Cara, meus filhos foram os últimos da classe deles a ter telefone. Os últimos. Quando a escola ligou pra minha esposa e falou, olha, teu filho precisa trazer um tablet. Sim. Não falou nem iPad. Ele precisa trazer um tablet porque as aulas vão ser dadas com o tablet. Eu falei, então, fodeu, chegou a hora. Porque eu achava horrível sentar na mesa do restaurante e dar um sossega-leão pra criança. Sempre que eu achei ruim. Tão comum ultimamente, né? Infelizmente. Agora, da mesma forma que eu sempre acreditei que não foi a Revolução Industrial que mudou a face do planeta, nem moldou a sociedade, eu sempre acreditei que foi o automóvel que moldou a sociedade. Né? Agora, da mesma forma... Tem várias coisas, né? O automóvel é um deles. Eu acredito que... também. É que quando você fala no automóvel, você só consegue entender esse meu raciocínio se você retirar ele. Retira ele. Né? Tenta um esforço ilustrativo. Puta, não existe mais automóvel. Meu Deus. Você tem que entender que toda a sua vida foi baseada, todas as cidades foram construídas para o automóvel. Sim. Então, assim, moldou o planeta o automóvel. Não tem como comparar com nada. Estou falando de período pós-revolução industrial. Quando você vai falar agora da era da informação, não foi a internet que mudou a face da Terra. Foi isso aqui, ó. Celular, isso é fato. Foi o smartphone que mudou o comportamento, a psique, mudou a sociedade. É verdade. É isso aqui, ó. Tudo a palma na mão, né? Então, por exemplo, Computador aí já, né? quando a gente falou, puxa, a internet é uma benção, não é? A internet agora dará voz às minorias. A internet agora fará com que a informação chegue, né, de forma democrática. Cara, mas a informação ruim também chega. Porra, É, você fica com saudade da TV aberta, né? É verdade. Tem um vídeo que tá rolando aí na perto, internet. perto do que é um smartphone tem o poder de destruir, né? Nossa. Com certeza. Tem um vídeo rolando na Todos os internet aspectos. que é o Bill Gates sentado dando uma entrevista para aquele Larry, fugiu o nome do cara, famosíssimo, tipo um Jô Soares nosso aqui. Tá. Fugiu o nome dele agora. Um alemão de óculos, olho claro e tal. John Lederman. Ele mesmo, John Lederman, perfeito, obrigado. Maravilha. E aí ele trocando, pô, mas... Ô Bill, me fala mais sobre a internet. Não, porque a internet vai revolucionar e você pode, por exemplo, escutar uma música pela internet. Aí o Letterman fala, mas isso não seria um rádio? Aí os caras... Não, mas e você pode fazer não sei o quê? Assistir um vídeo pela internet. Assistir um vídeo pela internet, então, mas isso não seria uma TV? televisão? Então, assim, ele faz um... Cara, olha o que virou o negócio. O que se transformou. Olha, era tipo assim, a novidade, né? Convidaram o Bill Gates para um programa em rede nacional, programa de muita audiência lá, para falar sobre isso. O entrevistador, muito inteligente, né? Com humor bem bacana, né, conseguiu tirar um barato. Ele falou, pois porra, que é o que o cara tá dizendo agora. Você escuta uma música pelo computador, mas não, rádio. Você entendeu, não? Então o celular, ele revolucionou o negócio mesmo. Muito, muito, muito. Então é uma extensão do seu ego. Esse é o problema. Tem tudo né, isso. Disparou nas pessoas uma coisa que elas não conheciam, que teriam controle, tinham até então, chamado Mas dopamina, o né? telefone de hoje só existe por causa da Vive internet. de recompensa. Né? Foi uma sucessão de coisas. Né? O mecanismo, né? A ferramenta automóvel e a ferramenta smartphone é o que detona Concordo. o processo, né? Você tem uma revolução industrial. Se você não tivesse um carro e ainda mantivesse uma revolução industrial, você não teria as cidades que você tem hoje. E você não teria não nesse formato, né? o ser humano que você tem hoje. Vamos ver. Dá só uma olhada nisso aqui, ó. Você não teria o ser humano que tem hoje e daqui pra frente você vai vê-lo se não fosse isso aqui. Por quê? O comportamento, isso aqui está determinando o comportamento de uma geração inteira. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Em 2030, nós vamos começar... A brincadeira começa em 2030. Quer marcar esse vídeo? Ó? Vai lá, a brincadeira chegando. começa em 2030. Em 2030 você tem a primeira geração inteira que nasceu com isso. Inteira.
substituindo as pessoas no mercado de trabalho. Sim. Em 2030, por exemplo, em países do terceiro mundo como o nosso, você já tem a maior parte da população dessa geração que está fora do mercado de trabalho. E quem assume é essa pessoa que nasceu aqui, ó, com isso aqui na mão. Verdade. Aí de você vai 2002 para frente, né? Aí você vai conversar com uma pessoa hoje no mercado de trabalho e ela pergunta se ela não pode trabalhar em home office. Não é home office. É home room, porque ela quer trabalhar do quarto dela, inclusive. É verdade. É um outro comportamento. Ela não sente falta de interagir com pessoas, por exemplo. Presencial, na cabeça dela. Uhum. Na cabeça dela. Né? Que é um erro da geração de pais atual. Da onde acha que isso saiu? Né? Porque não tem filho, tem hóspede. Você acha que isso saiu do notebook? Tem hóspede. O cara não tem filho, tem hóspede. Tem um monte, cara. Eu tenho amigos assim, cara. Que eu falo, meu, tá errado. Cara, vi tua filha falando daquele jeito com você, tá errado. Eu falo mesmo, não dou boi. Sou meio mesmo. conservador nesse... Não, mas porque assim, orienta, o meu né? conceito sempre foi, eu educo meus filhos da forma que eu fui educado. Legal. 100% igual. Mas sem descer o cacete deles igual a gente apanhava. Sim. Apanhava de cinto, de chinelo, de antena de TV, de fio, que tinha perto eu tacava, tudo. Cabo de vassoura. Beleza, nem por isso crescemos revoltado. É isso aí. Não vou fazer isso com meus filhos. Mas a gente tem que ser rígido na condução. Claro. Então, por exemplo, às vezes eu tô aqui conversando e tal, aí meu filho pega aí, ou minha filha dá uma resposta um pouquinho mais áspera pra minha esposa, na hora. Não é Não assim. fala assim com a sua mãe. Corta logo. É né? você que tem que entrar. Que legal. Não é ela. De ter Quem essa vira um disposição. embate. Não fala assim com a sua mãe. Morreu. Para na hora o assunto. Que muito Senão bom. ela, não fala assim comigo. É o pai, né? Ou seja, é o outro. É o outro. Eu acho que um homem tem esse papel, né? É isso Não aí. adianta a gente ser liderar. mimizento. Tem papéis do homem dentro de uma casa e tem papéis da mulher dentro de uma Com casa. certeza. Concordo. Com todo... e não sou um cara machista, nunca fui. Mas eu acho que tem papéis. Ó, isso aqui, por exemplo, contribuição de eu e a ambos. minha esposa em casa, é o seguinte, você cuida da casa, que eu cuido da rua. Total. Mas é evidente, deu um pau aqui na parte elétrica, eu não vou deixar ela fazer. Eu vou cuidar, eu vou chamar o cara, pintor, o marceneiro, eletricista. Então, tem coisas que é do homem, Se complementa. penso eu, tem coisas que é da mulher. E um deles parte dessa educação, porque se envolve nessa parte tecnológica também. É. Eu entendo ser totalmente possível qualquer tipo de discussão e saudável, inclusive qualquer tipo de discussão sobre gênero, sem que isso seja qualquer tipo de preconceito. Nunca foi, cara. Você pode discutir sobre gênero à vontade, né? Fique à vontade. Cara, sempre. isso é um problema para essa geração, para nós nunca foi. E Nunca tem que foi, ser cara. discutido, A né? geração Tudo quer ser tem que inclusiva, mas na realidade não quer ser inclusivo coisíssima alguma, né? Quer não ter compromissos, na realidade. Alguns até querem, mas o problema Agora- é eles quererem tratar de um jeito errado. Agora, doutor, e aí? E essa geração quando chega no consultório, como é que tá a diferença? Quando você tem uma pessoa de 50 anos de idade ou mais, né? 40 anos de idade são gerações, né? Sim. 30 anos de idade. E essa juventude acima dos 15 anos de idade, como é que tá esse recorte dentro do seu consultório hoje? Como é que tá esse paciente, cliente aí com você? Qual que é o seu maior percentual de atendimento de gênero e também de idade? E quais são as principais diferenças? Perfeito. O maior volume de pacientes são mulheres, dentro de uma faixa de 20 até 45 anos, colocaria. E assim, a diferença de faixa etária refere-se muito a hoje os jovens às vezes até terem uma ingestão de bebida alcoólica acima do que deveria, porque vejo com muita frequência no consultório que o final de semana, por não ter ainda compromissos profissionais ou mesmo de estudos, e dentro do público que eu recebo é um público que tem a condição de não precisar correr muito atrás, vamos se dizer, né? Tendo a condição de pais, patrocinadores, investindo ali na tranquilidade do filho, mas que também ao mesmo tempo tem muitos jovens com muito compromisso já antes do esperado, que estão super comprometidos em se desenvolver e cada vez mais migrando para o digital. Então eu atendo com frequência os chamados influenciadores digitais, que já vivem disso, né? E que conseguem monetizar coisas que a gente antes achava que ainda a internet Inviável, né? era uma forma de comunicação e não de monetização, né? Isso é o lado positivo dessa geração, né? Eles também descobriram uma forma de ganhar dinheiro sem ser um trabalho comum, aquele trabalho formal.
Que é o que a faculdade ensina, né? Qual é o principal problema dessas mulheres? Então, quantos por cento é mulher? De cada 10 pacientes, clientes, quantos são mulheres? Umas 7 70%. Então Isso. bate com a Nação Verde. também. É 70% mulher. Hoje. Mas quando eu comecei era mais de 90% mulher. Caramba, olha só. Há 10 anos atrás. Hoje 70% é mulher. Qual é a principal dor dessas mulheres? Ou vai mudando de acordo com a faixa etária? Vai mudando um pouco, mas a proposta ainda é o emagrecimento. Da grande parte das pessoas tem dificuldade de atingir o físico, que às vezes algumas estão com físicos saudáveis e estéticos, mas querem físicos ainda mais estéticos do que já possuem, e outros propriamente que têm a necessidade, que tem uma patologia já estabelecida, né, e que precisa mudar os comportamentos, senão vai ter prejuízo. E tem gente que fica meio viciado nisso, né? Porque a parte estética é uma coisa que vicia, né? É uma palavra boa, velho. A pessoa começa a ver que o corpo tá mudando e tal, ela começa a ficar meio viciada, começa a entrar numa neura de, preciso melhorar. Que a gente até falou, foi ontem que a gente entrevistou a doutora Bruna? Sim. Na parte da estética feminina, aqui a mulherada começa com umas bocas esquisitas, umas bochechas desse tamanho. Cara, eu vi uma pessoa que eu conheço, num evento, cara, uma bochecha desse tamanho. Eu falei, cara, ninguém falou pra ela que tá feio? É verdade, muito montado assim, Então, né? mas assim, entra na psique, a pessoa começa a exagerar um pouco. E com o corpo também, né? Tem a vigorexia, né? Vigorexia, que seria uma Vigorexia? compulsão em comer corretamente, né? E assim, O cara acha que nunca tá bom, sabe? O cara tem... Nunca tá bom. essa vigorexia, desculpa, é a dismorfia do corpo, é você se enxergar de forma diferente. A ortorexia, que é a Também compulsão em sou comer eu, correto. cara. Eu me enxergo magro. Ó, Ai, que maravilha. caralho. Tá bom, se estiver tudo certo em relação à saúde, Então, mas tá bom. eu queria me enxergar do jeito que eu sou. Troca. Olha, eu Mas falo, que caralho, pensamento velho. positivo, Puta, legal. Tesão. A culpa- Beijo. Ó, A comer o culpa é do McDonald's. espelho. O espelho que tá te enganando. É, preciso trocar o Isso. espelho. É, essa alteração de imagem, vigorexia. Mas tudo que você performa, seja na parte de esportes ou seja profissional, você tem que fazer algo que não é muito saudável normalmente em relação à intensidade que você aplica para aquilo. Então esse vício, eu acho que vocês têm no trabalho que vocês realizam, de se doar além da média. Isso já poderia ser algo que você reproduz de uma forma que pode ser caracterizada como viciante, excessiva. Eu tenho. Eu me assumo um workaholic desde sempre. Trabalho do momento que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Eu sou doente mental pra isso aí. Você Doente entendeu? mental. Então, a compulsão em comer corretamente, por exemplo, no esporte do fisiculturismo, é uma exigência. E em quase todas as modalidades que hoje a exigência física, pega uma Copa do Mundo, onde a exigência física dos atletas hoje é muito exigida. Então eles têm que ter uma compulsão em comer correto. Mas assim, a compulsão é uma palavra Não, forte, pro atleta, né? pro Você entende o que atleta. eu quero dizer? Sim, pro atleta é aceitável, né? Há- Mas, tem há um pouco espaço conhecido pra diversão, que saiu pra assim. jantar, Há pouco espaço para diversão, né? conhecido Na saiu vida. pra jantar, a esposa levou uma marmitinha de casa. Maravilha, são eu os admiro o exageros, valor. né? Não, mas assim, se a pessoa Tá, está mas se sentindo já bem... não é uma vigorexia que fala isso? Que é... Já não é? Qual que é o medo dela, dessa pessoa? É de não ter exatamente o que ela quer comer, ou se tiver ser feito com muito óleo, por exemplo, ela não ter controle disso. Mas, se ela se sentir bem com isso, eu acredito que o ideal seria que todos ao redor também aceitassem Sim. essa escolha. E aí esse é o ponto, porque a vigorexia também ela é caracterizada quando há prejuízo social por isso. Então eu deixo de sair, mas Sim. se ela saiu e tá levando, e fica tranquilo, faz o que vocês quiserem aí que eu vou comer a Perfeito, minha. tô de boa. Tô de boa, vambora. Aí já ameniza, né? O risco de vigorexia é Não, menor. é uma boa visão. Eu não estou interferindo no negócio, não estou deixando de ir, continuo com o meu Sim. convívio social, mas, cara, eu estou seguindo aqui uma Vocês coisa querem ver? Faz sentido pra que mim. mostra mais disciplina do que outra coisa. né? Não, por exemplo, é que a gente está abordando este viés. Mas, por exemplo, eu tenho amigos judeus ortodoxos. Eles também levam marmita. Legal. Porque eles não vão poder comer a comida que eu como. Eu saí com um amigo meu judeu, esqueci que ele é judeu ortodoxo, né? E aí eu parei para comer com eles, porque eu esqueci. Né? Pediu logo um leitão assado. E ele tem mais empatia do que os demais. Por quê? Porque se você para num lugar que ele consegue administrar,
Ele fica na dele e come alguma coisa sem ninguém saber. Se ele tá num lugar onde você cerceou isso, ele já tem na bolsa dele a marmita dele. Ele só tira se realmente ele for cerceado. Mas o que eles não comem? Ele só, não é que não come, eles só comem comida cachê. E na falta de uma comida cachê, ou se ele desconfia do lugar... Comida cachê, que isso? É uma comida em que... Tá foda, tem que conversar com o dicionário. Sensacional. Abrindo o Aurélio. É o seguinte. Todo podcast eles soltam a minha só pra provocar. Ai, fala, É o o que é o cachê? A comida cachê, resumidamente falando, é uma comida que hoje tem os selos cachê nas comidas, tal. Mas quando não há, e quando você está num país ou estado ou cidade em que não há, né, os selos nas comidas cachê, ele vai ter a tendência de comer qualquer coisa que ele tenha certeza que não tenha origem de carne de porco, que não tenha leite de nenhum tipo, né, que não tenha queijos oriundos de laticínios de nenhum tipo, que não tenha nenhum tipo de rastro de comida, frutos do mar, né? Tá. O judeu não come isso tudo? Não, nada disso. Frutos Jura? do mar, não. Frutos do mar. Eu não sabia né? disso. O Então- porco eu sabia. Mas Então, frutos do ele mar... tem que ter essa certeza Queijo ali. também? Sim. Leite também não? Não. Não. Do nosso tipo, não. Mas eu fiquei sabendo que um judeu ali, ortodoxo, toma leite. Não, você não viu ele tomando leite. Você viu ele tomando um leite de uma empresa cachê. Entendi. Porque aí, para ele comer qualquer coisa relacionada a laticínio, por exemplo, vai precisar ser cachê. Por que vai precisar ser cachê? Porque qualquer outro tipo de carne, de porco não há possibilidade, mas qualquer outro tipo de carne e qualquer derivado animal terá que ser cachê necessariamente. Porque essa empresa recebe a visita de um rabino e ele vai se certificar de que todas as práticas daquela empresa não causam sofrimento, nem às pessoas, nem aos animais. Ah, não é possível isso. Não to- dá. Não é possível. É 100% possível. Ah, não. Eu já vi uns amigos meus judeus metendo uma picanha pra dentro, Não gostoso. é Olha que ortodoxo. maravilha. Não é Não, ortodoxo. mas nossa. Não, Tem eu desconheço. cristão e cristão não praticante também, não tem? Também tem. também, Então, boa. eu estou falando de judeu ortodoxo, né? Que é o judeu que segue Não, mas as são regras, coisas, né? meio difíceis hoje, né? É. Ah, mas existe, eu conheço, por exemplo, eu tenho amigos, né? Que são assim. Então, voltando, né? Uhum. Essas mulheres querem emagrecer, né? Sim, a grande maioria E essas meninas mais novas de hoje também te procuram? também procura. A partir de que idade? A partir de 16 já a E procura. quais são as dores? Também, busca de um físico mais definido. A estética fala muito alto, né? Estético. Então, assim, a gente tem um culto ao corpo, posso colocar desse jeito, muito intenso hoje, onde a sua exposição da sua imagem, ela representa muito no que vai acontecer na sua vida. Então, hoje muita gente, principalmente pela imagem ser uma forma de comunicação em rede social, onde você publica ali a sua imagem, coloca uma simples legenda com uma expectativa de uma interação social, ela é algo muito intenso em relação à sua procura, né? Que foge muito de um contexto só de busca de saúde. É uma busca por um físico que chame a atenção, né? Para autoaceitação, que hoje também tem muita gente que se compara a influenciadores que têm físicos montados, muitas vezes, sejam homens ou mulheres, emprestados, posso colocar essa palavra, porque, por exemplo, o uso regular de esteroides anabolizantes, ele te empresta um físico enquanto você sustentar esses recursos, né? E aí muita gente não abre claramente que faz a administração desses remédios, dessas substâncias, e outras pessoas acreditam que basta você seguir uma dieta e fazer um treino, que você só não foi o tão determinado ainda suficiente como aquele influenciador, seja homem ou mulher, Então te incentiva a ter físicos que são emprestados, né, que são muito além de uma condição natural de conquista. Aí é a batalha que cada um quer, é o combate que cada um quer travar, né? Porque eu tenho o meu plano 30 dias, né? Que é a minha caixinha de chás, tal, que a gente vai até trocar uma ideia. A gente já comentou sobre isso uma vez, mas a gente vai se aprofundar se Eu Deus tenho o quiser. meu plano 14 dias. Olha lá, conta um pouco mais. Como é que é esse? 14 dias, em duas,
14 dias, eu perdi exatamente 2 semanas. Não perdi uma grama. Não perdi uma O grama. plano 30 dias é um Perdi kit de 2 chás. semanas. Não, é pra valer, né? Esse É um os kit 30 de dias. chás real, né? Com blend real, né? Que legal. Ah, o chá de naná é da hora. Vamos falar dos chás aí também. Então, agora o Agora é bloco hora. final é o bloco dos deixa. chás, que a galera tá esperando aí pra... Ah, mas você falou agora do físico emprestado e tal, a gente sabe que isso acontece. Agora, o cara que quer, cara no sentido ser humano, né, homem ou mulher, quer dar um start, né, pela pessoa que, ela precisa dar um startzinho pra ela falar, puta, caramba, perdi 2, 3 quilos. Aí ela pega e vai na dieta. Tem umas fórmulas que ajudam e não dão aquele efeito rebote? Não, difícil. Você vai ter os benefícios enquanto sustentar o uso dos medicamentos, porém os colaterais também são esperados. Então você tem maior facilidade. Esse start seria então ter um resultado superior à comparação ao mesmo resultado sem a medicação. Então pode ser desde uma medicação para controle de apetite, como hoje é muito utilizado, também um esteroide anabolizante para acelerar o ganho de massa muscular. Mas se você parar de utilizar, você vai ter um resultado reduzido, e se você tiver um resultado reduzido e começar a se sentir incomodado por isso, ou você vai voltar a utilizar, ou você pode deixar de manter os hábitos também de alimentação, de treinamento, de descanso, que é Degringolar tudo, né? Degringolar tudo e começar a reganhar o peso que foi perdido, por exemplo, falando de emagrecimento. Por isso que eu cheguei no plano 30 dias. Olha que maravilha. O plano 30 dias são 10 anos de aprendizado com vocês, médicos, né, estudiosos, nutricionistas estudiosos. O plano 30 dias é a resposta de tudo isso, cara. Tá legal. tudo lá dentro das minhas aulas, tá tudo lá nos meus chás. Legal. E o pessoal pensa que chá toma um chazinho, o chá da vovó, chá. Os caras não têm noção do que chá significa, Rodrigão. Não tem noção. verdade, velho. Conta um pouquinho pra gente aqui. Ah, O poder do chás. passar minha história rápida com chás, eu sempre fui um prescritor de chás desde o meu início de formação. Sempre enxerguei o chás como uma opção complementar à alimentação. E minha família também sempre usou essas terapias alternativas. Então eu tive a sorte, em se falando de chás, de ter uma família que usa muitas ervas para muitas coisas, desde banhos, escaldapés, sempre foi muito comum na minha casa. Beleza, sempre prescrevi. E uma vez eu atendi um dos funcionários da empresa Leão, prescrevi para eles chás também, sem saber que ele era funcionário da empresa Leão. E aí este me indicou para trabalhar na Leão. Aí eu fiz um processinho seletivo, deu certo, e aí já entrei encabeçando como líder de nutrição da empresa. E aí fiquei por lá por 2 anos. Leão é de chá, né? Líder Mate de Leão, mercado. né? Leão Alimentos, Tomo assim, pra né? caramba. Eu acho que eles consomem, na época que eu estava, era em torno de 52% do mercado nacional de chás. Assim, na última convenção que eu participei era mais ou menos isso. Então a representatividade é gigante. E a exigência de trabalho era muito grande lá também, que eu tinha com eles, né? Então, comentando só para vocês saberem da onde hoje, Sim. né, da onde eu passei para chegar Originou, né? o chás. Então eu fiquei trabalhando como consultor científico. Eu tinha que estudar todos os produtos da linha deles. Também, se E não me... desenvolver novos, não? Alguns, eu participei só de 4 desenvolvimentos que estão em destaque no mercado atualmente, mas já foram lançados há 1 ano e meio atrás. Que é a linha Re, né? Recarrega, Reenergiza e etc. Esses daí ainda tive participação no desenvolvimento. Mas o meu papel era estudar todos os produtos, os SKUs deles. Se eu não me engano, eram 210 diferentes que eles tinham à disposição. E aí eu tinha que passar quais eram as propriedades nutricionais daquelas ervas presentes em cada blend ou erva isolada que eles tinham. Foi um trabalho bem aprofundado, muita demanda. Eles também me monetizavam de uma maneira legal para que eu conseguisse tirar muita coisa do meu dia a dia e me doar muito para isso. Eu centralizei muito o trabalho, porque eles falaram, a gente tem esse valor de investimento. Você pode montar a sua equipe, né, e como você preferir, eu só preciso que você me entregue isso como demanda. Eu falei, vem comigo, eu vou tirar aqui, eu vou assumir, eu gosto de pesquisar, blá blá blá. Quando eu acabei o projeto com eles, a gente tinha um contrato de 2 anos, com 1 ano e 8 meses, se eu não me engano, eu consegui entregar tudo que a gente precisava. Aí eu
a gente entrou num acordo, falei, não precisa mais, se o que vocês precisavam já foi feito, vamos encerrar o contrato. Aí eu participei da convenção, palestrei, foi super legal. E aí eu tinha muito material sobre chás estocado. Aí um amigo que trabalha com mídias sociais falou, velho, eu vou abrir um Insta pra vocês do chás, vou publicar alguma coisa lá e depois você me ajuda, porque você tem Conteúdo Não, pra é. caramba, né? Galera, vou até... Fala seu Instagram do chás. É uma coisa sensacional, cara. Eu vou olhar, vou seguir Não, agora. é bem vou falar legal. agora. Por favor, Fala aí, Rodrigão, qual que é? Rodrigo Moreira Chás. Rodrigo Moreira Chás. Vai lá no Instagram, cara. Não é rasgação de seda, não é exagero. Veja você mesmo. Deixa eu ver. São centenas e mais centenas de posts muito bem escritos. Rodrigo Alguns vídeos também do Rodrigo. Moreira. Chás. Onde ele ensina como você Chás. extrai o melhor do chás para cada função. E aí ele coloca mitos e verdades sobre o chás. Eu acompanho ele há muito tempo já. Legal. E porque eu gosto, né? Obrigado. Putz, estudei isso, andei pela Amazônia, andei no Pará, andei no Acre, andei. Cara, Experiência. viajei. tenho Eu tô muita vendo aqui a experiência. dica pra acabar com a tosse, velho. Essa é boa também. Um hortelãzinho, se você pegar um hortelã e colocar um melzinho no meio e mastigar, É bem legal. Bem é bem legal, efetivo. cara. Não, e ali tem tudo que você puder imaginar. Tem para varizes, tem para circulação sanguínea, tem. Se você quer emagrecimento, é claro, né? Tem dezenas de posts sobre emagrecimento. E aí com várias combinações diferentes, né? Rodrigão, vamos um bate-bola rápido aqui, ó. bora. Melhor chá para emagrecer. Eu sei que é difícil, mas fala um deles. O hibisco, Hibisco, né? tacaria. O hibisco é o que Eu mais quero tem fazer um base. blend de chás para emagrecer. Qual seria? Hibisco, chá verde e funcho. Show. Eu quero A galera não dormir. tá anotando, peraí, pra galera anotar. Anota essa Vai porra aí, anotando meu. aí. Hibisco, funcho, chá verde, por exemplo. É, uma boa combinação. Ó. Galera, a gente tem aí na retaguarda alguma caixinha do plano 30 dias? Tem aí na retaguarda? Ou justo hoje a gente não trouxe? Ela tem, mas já passou 30 dias, já é. Precisa renovar. Porque a hora que você vê meus blends do meu kit, você vai Pô, gostar chá pra demais. baixar diabetes, Eu lembro, a gente cara, tinha que da hora. conversado. Chá pra emagrecer blend, então falou. Agora, um chá pra circulação sanguínea, chá pra varizes. Aí se destaca a castanha da Índia e centela asiática. Show de bola. São os que mais tem base. Vamos lá, a galera que tem diabetes tipo 2. Boa, boa. Tipo 2, ou seja, na maioria das vezes, falta de vergonha na cara. Diabetes tipo 2, vamos lá. Tem muita opção, ó. Todas as ervas que são baseadas em folhas de frutas, folhas de pitanga, folhas de amora, folhas de mamão, tem efeito hipoglicêmico. A maioria delas, os estudos mostram. O mate, que é consumido como chimarrão, tererê, tereré, também tem boa base científica e vejo que ele é um pouco desprezado muitas vezes. Deveria ser mais valorizado porque... Mate. É Tererê. o tererê, o chimarrão é uma ótima opção. E é muito diurético também o tererê, não é? Também. Rodrigão, Tem esse cafeína chás presente. aqui, cara, eu tô olhando o seu Insta, esse chás aqui, dá pra você, por exemplo, esse aqui, chá pra baixar diabetes e tal, Boa. dá pra Tem 10 fazer, aí. dá pra você fazer, sei lá, à noite, de manhã, deixar na geladeira e tomando durante o dia? Ó, que Todos legal. eles? Dá? Sim. É assim. Não, porque eu vou fazer isso aí com a moça que trabalha em casa, cara, eu vou comprar as coisas e falar, você faz 10 chá, põe lá pra mim que eu vou tomando. Você não tá com o plano 30 dias lá, não? É uma Ah, boa. acabou, né? Acabou Já mesmo? passou 30 Vamos dias. renovar. Acabou. Não, você vai falar sério. Lógico, né? Acabou? Você não patrocina. Nossa, não fala nada. É, meu, só faz patrocínio pros outros. Deixa eu te falar. Chá para a mulherada. Chá para a mulherada naqueles dias. TPM? TPM. Aí tem que ser os calmantes, os ansiolíticos. Ansiolítico, né? quais Aí, são? erva cidreira, Valeriana, valeriana, passiflora, melissa. melissa, que é a cidreira também, camomila, lavanda, erva de São João. Tudo que tem no plano 30 dias, tá? Aí, ó, que maravilha. Todos eles. Tá fácil. Tá fácil, é só comprar ali. na Sabe como é que caixinha. chama esse chá dentro do plano 30 dias? É o de naná? Saciê chá. Saci chá. Maravilha. Tem tudo isso aí que você falou. Aí, ó. São excelentes e realmente são eficientes. E tem estudos específicos com esse período pré-menstrual de redução de sintomas, não só de comportamento alimentar, que é um dos gatilhos que as mulheres sentem mais vontade de comer doce, como sistema de recompensa, mas redução de cólicas, né, que também é um desconforto expressivo,
melhora do fluxo menstrual. O pessoal fala muito em chá de amora para isso? Chá de folha de amora. Isso mais para período de menopausa, onde há maior expectativa de regularização e redução de sintomas, com destaque para o fogacho, que seria aquele calorão. Mas também anis estrelado e também o hibisco, eles são pró-estrogênios, né? Eles aumentam a produção hormonal de estrogênio, que normalmente dá uma balanceada na relação progesterona e estrogênio e neutraliza um pouco desses efeitos colaterais. Então, folhas de amora, anis estrelado e hibisco. Show de bola, muito bom. Rodrigão, estamos Muito chegando bom. na etapa final. Não, fala mais do chá, meu. Infelizmente, Eu tô vendo aqui o Insta dele, muito louco, meu. Parabéns, estamos chegando na etapa Parabéns, final cara. do chás e na etapa final do podcast. Fala Então você sério. tem os seus minutos finais aí para se promover, falar do seu consultório, onde é, endereço, Instagram, Facebook e fazer toda a finalização que você quiser sobre carreira, família, sobre chá, sobre aquilo que você quiser, fica à vontade. Que O maravilha, microfone hein? é seu. Muito bom. Primeiro agradecer a oportunidade, parabenizar pelo projeto realizado, não só este do podcast, mas em todos que vocês estão envolvidos, super bem sucedidos e que contribuem demais, né, a cada conversa, a cada oportunidade. É sempre um aprendizado e poder estar aqui mais uma vez é realmente uma satisfação, né? Em relação ao meu consultório, hoje eu falo que ele é virtual, né? Então eu estou presente fisicamente, seja em contato físico com algum indivíduo ou em conexão por um computador, por exemplo. Então você atende presencial. Atendo presencial em Santana, Zona Santana. Norte, Qual é o endereço lá? Rua Doutor César, Doutor 1368. Tá. E para agendar, qual que é o telefone? O WhatsApp, né? WhatsApp Pode falar 11 aí. 11. 95370 0088. Pronto. Não anotou? É só você voltar ao YouTube. E faço atendimentos online para qualquer lugar do mundo, né? E tá rolando os atendimentos online, então? Estão, faz Funciona tempo. mesmo. Funciona. Por isso que assim, eu fui percebendo que o atendimento online, se eu colocasse uma tela aqui na frente, a nossa conversa seria a mesma. A nossa conversa seria a mesma e a condição de evolução dos resultados também são tão quantos. Porque a balança, ela é uma referência que vai nos nortear ali o quanto teve de modificação entre uma consulta e outra. Só que também uma foto, ela vai conseguir nos E mostrar. como é que faz com o equipamento, por exemplo? Você tem ali uma bioimpedância, entre outras coisas. Como é que você faz? Como é que você dribla isso? Eu utilizo imagens em comparação ao antes e depois com o paciente. E Ela consegue fazer uma bioimpedância em outro lugar, localmente? Poderia. Na academia, talvez? se ela desejar, mas eu não vejo como essencial. Eu vejo que há uma super valorização dessa avaliação de composição corporal. Porque ela ainda é um método estimativo, tem seu grau de erro também, né? E aí a imagem em si, propriamente, de frente, de lado, de Sim, costas... se mudou, você vai ver. Exato, não tem como não ser perceptível, sabe? Então, também atendo dessa forma online. Também tenho a coordenação de pós-graduação em fitoterapia, junto com o grupo Plenitude. Onde é? O nosso é online ainda, mas o consultório, o escritório deles, eles estão migrando agora para a região da Paulista ali, a empresa está bem legal. E o que é isso? Esse grupo Plenitude? É um grupo de educação, onde eles coordenam várias pós-graduações e grandes eventos da minha área também. E aí tem várias pós, onde tem vários coordenadores, e eu sou um dos coordenadores dessa pós, que inicialmente a gente estava em terapia nutricional por chás, só que agora vou evoluir para fitoterapia, porque já tinha uma representante da fitoterapia, mas agora eu vou acabar tendo um pouco mais de abrangência. Fantástico. Esse assunto da fitoterapia é bem legal. É fantástico. É muito Presta bom. atenção no Instagram, Rodrigo Moreira Chás. Por quê? Não brinca com isso. O chá, ele tem pelo menos 15 mil anos, porque remonta à história do Mahabharata, que é a Bíblia hindu. Então, o chá, ele vem na cultura hindu. Quem? Mahabharata. É a Bíblia hindu. Olá, barato. Nossa, mano. Tá foda. Mahabharata é Outro a Bíblia patamar. hindu, né? Legal, Entendi, meu, velho. Então- que ele então decora você- umas coisas é foda. Você Legal, vem, legal. você tem lá no Mahabharata os Vedas, você tem na China, por exemplo, toda a história do chá, acompanhou o povo chinês, Sim. que até hoje, Marcelo,
Não a tem uma história do chá é farmacopeia. uma história- Não tem uma farmacopeia como a nossa. Você já parou pra pensar isso? Era, foi Presta uma atenção. coisa bem na Presta natureza, atenção, não né? tem farmácia. Milenar. Ainda. Não tem farmácia. Aonde não tem? Na China. Já pensou? Puta Na Medicina mercado, hein? tradicional chinesa. Olha né? que mercado para umas drogarias. Não é? Então, Hein? Falava drogaria São Paulo, ó. China No tá centro, pedindo, né? hein? No 1 centro, bilhão de os- habitantes? Você tá louco. claro que nas grandes cidades, nos centros desenvolvidos, já tem toda a alopatia. farmácia. A alopatia, né? Isso. Toda a alopatia já existe, Não né? tem um lugar pra você comprar um Dorflex lá? É. Olha lá. Não, agora já tem. A Neusaldina? Mas A Neuza? ainda é presente as farmácias, toda a farmacopeia chinesa, 100% baseado nas ervas. É, muito forte. Ainda hoje. Não, e, ó, a palavra Faz chá. sentido, até pela cultura deles, né? Então, realmente, ó, a palavra chá surgiu em mais ou menos 2.400 anos antes de Cristo, onde tem uma mitologia que chás foi descoberto quando um monarca daquela época lá estava sentado debaixo de árvore, aquecendo sua água, caíram algumas folhas, Perfeito. né? E aí, a palavra chá, se você for ver como ela é construída, é um homem sentado entre a grama e a árvore. Perfeitamente. Muito doido, né? As folhas caem e no dia seguinte ele vai lá e tem a infusão pronta, né? Tem. Então ele tira as Decocção. folhas e fica ainda Mas e aí, ele tomou e a dor de cabeça passou. É uma existe a mitologia, disposição, falam, É. né? E Aí naquele caso era pra Era chá verde. chá verde, era o chá verde, é pra... Chá verde. Emagreceu. Cafeína. Era Perdeu pra... 3 quilos em 3 Não, dias. você imagina, o indivíduo naquela época que consome um chá verde daquela Nossa, época, você- energia, velho. Ela sai no correndo. intestino completamente limpo, né? Boa, Porque vai. não tinha nenhum tipo de processado, não tinha nada grudado ali. Imagina. Você imagina o efeito bateu. do matcha ali, né? O E bicho sabe. o... Cara, aqui ia falando... Continua. Viu um Você- negócio na cabeça que eu ia te perguntar. Você, por exemplo, se você tem algum tipo de enxaqueca, dor de cabeça, Boa. uma enxaqueca, por exemplo, qual que são os chás para uma enxaqueca, Rodrigão? Ó, por estudo, erva Pô, doce. minha mulher tem enxaqueca pra caralho. Vitamina D é um ponto Ou ela relevante, inventa. Pra dar uma afastada. Só pra ter o espaço dela. Mas o óleo essencial de erva doce parece ser uma das melhores alternativas passando na região de desconforto. Erva E o doce. chá? O chá também, a Também erva doce. se destaca, mas também esses ansiolíticos, né? Porque tudo que você também diminui processos inflamatórios e diminui estresse mentais tendem a melhorar a enxaqueca. A enxaqueca normalmente há gatilhos emocionais, há gatilhos de Sim, sim. estresse ambientais. E aí você traz os ansiolíticos, que a gente falou, e alguns anti-inflamatórios. Anti-inflamatório destaca o açafrão, gengibre e pimenta, é uma combinação com muita base científica. Boa. Cara, Rodrigão, eu faço um shot de Olha que maravilha. açafrão, e gengibre e meio limão todo dia de manhã em jejum. açafrão, É bom? Muito bom, muito Ajuda em nutritivo. quê? Eu vi um médico falando. dores. É, isso aí. Falou que reduz Anti-inflamatórios. dor, velho. Sim. Meu, mas pior que parou de doer um monte de coisa. Você sentiu? Que Doía legal. coisa pra caralho no meu Sim. corpo. Hoje dói 2, 3, mas doía 12. Não, é esperado. O meu é maca, Boa. gengibre, A maca pra que é mesmo? força, músculo, Posição. testosterona. Ajudar, né? Pra empurrar. Ah, e se você não faz. Ah, então vou pôr maca nesse. Eu tenho uma lá que eu comprei sua. Ó, Eu vou pôr cara, nesse shot aí. Eu faço Deixar o libido Que é o lá que você nas faz de manhã, né? alturas. Só que você põe mais própolis. 5 da né? manhã. 5 da Põe manhã. mais própolis, né? Eu ponho algumas gotinhas, às vezes, quando tenho a intenção de Ela tem que aumentar ser a a imunidade. 5, se eu pôr a 6 não funciona. Não funciona. Tem que ser às 5 da manhã. Entende? Maca peruana, galera, gengibre e cúrcuma. Com 2 limões espremidos. Cúrcuma é o açafrão. Ó, não, mais ou Não é, menos. Não. Se você quer comer, se você quer consumir a cúrcuma com potência de curcuminoides mesmo, se você quer consumir algo com potência para funcionar, você vai na Nação Verde, que é uma das poucas empresas que vende a cúrcuma 100% cúrcuma. Que legal. Sexta-feira eu vou lá Açafrão. buscar. Porque eu comprei na feira. Uma longa. Aí você pegou açafrão, Açafrão. aí tem fubá. Tá bom? Por isso que eu tô engordando. Então, Tô brincando. o problema é a Eu vou potência, né, doutor? O problema é a potência do negócio, né? Se você não quer nada psicológico, se você quer algo que seja potente, efetivo, então você precisa Então, comprar a cúrcuma. de empresas que têm propósito. Fundamental, É. ter qualidade no É. produto Porque ele tem uma consumido. empresa de produto natural. Não Olha é, lá, não é ó, que verdade. maravilha. Não acredite nele, não é Ele verdade. fica puto. Nós Ele fala temos que uma tem empresa de saúde. Eu falei, Claro, não, quem claro. consome os seus produtos é que vai ter saúde. Não, Você não vende saúde. não. Eu vou lá, eu chego lá para um balcão e falo, me vê
100 gramas de cúrcuma. Eu não Não falo entra 100 nessa. gramas de saúde. Não entra nessa. O lugar que você compra importa, entendeu? Então a empresa que tem propósito, ela vai Mas ela vai cuidar Ele fica da puto. importação dos produtos, ela vai vender um produto 100% puro, vai vender para você aquilo que ela está vendendo Mas 100%. aí, de fato, é uma empresa de produto natural. Claro que não. E é não uma empresa produto de saúde. importado. Não. Veneno de cobra também é natural. É verdade. Aí, dependendo É da isso, cara. dose, nem faz mal. É isso aí. Então, Vai trazer. é uma O empresa remédio com muita dose também faz mal. saúde. Mesma coisa, né? Porque- É a dose que dita. Se eu vender para você uma cúrcuma, que na realidade boa parte dela é fubá, o fubá também é natural. Então nossa empresa é uma empresa de saúde, não de produtos naturais. Vai natural da onde? Esse é do milho. Olha lá. Mereceu a caneca hoje ou não? Lógico, acredita? Você é louco, Olha que sensacional. Deu maravilha. aula, que deu aula. Obrigado. Obrigado, Parabéns, Rodrigão. Rodrigo. Parabéns. Parabéns. Rodrigão, Parabéns. muito obrigado. O homem do Tem chá. que voltar esse cara. Tem que Lógico, voltar esse vai cara voltar. aqui. Bora fazer Rodrigão, acontecer. Mas fala de alguma novidade aqui. Fala o Instagram. Projeto. Instagram. Não tem Vamos lá. projeto? É. Tem que ter projeto, você é um empreendedor, pô. Olha que maravilha. Não, o Instagram tem dois, né? Tem o Rodrigo Moreira Nutri, que ali eu falo mais de nutrição esportiva. Ah, o Moreira Nutri, não segui esse aí. Por favor. Deixa eu seguir agora. Rodrigo Moreira Nutri e o Rodrigo Moreira Chás. Tem o canal no YouTube também, Rodrigo Moreira Nutricionista. Do Chás estamos com 101 mil no Instagram. No outro eu tenho acho que 60, Rodrigo Moreira Nutri. quase 70 mil. E Ganhou mais um agora. olha que maravilha. Muito Acabei de obrigado. seguir. E no YouTube estamos com 44 mil inscritos. E aí, todos os dias em todas essas mídias. E tem também o Spotify, os podcasts lá também, que é Nutricionista Rodrigo Moreira. E quem quiser ter aulas, tem os cursos, tanto no Insta do Chás, quanto no outro Insta, onde um eu falo sobre fisiculturismo e outro eu falo sobre ervas medicinais disponíveis para quem quiser comprar. Ó, tô lendo aqui Fechou. o seu Insta. Não, eu preciso falar disso aqui, ó. Olha o efeito nos rins de tomar 10 gramas por dia de creatina. Eu tô tomando. Por isso que me interessou. Você postou isso aqui agora, hoje, né? Hoje ou ontem, enfim. Ou seja, é legal, né? É legal. É legal. Não, Show. dá um choque, te faz parar, né? Você fala, opa, peraí, deixa eu ver. É o que eu aqui. tomo todo dia. Então eu faço esse shot em jejum, vou pra academia, volto, tomo a creatina. Um Maravilha. copo com uma dose. Eu Parabéns. já Faz tomo, bem, né? Faz bem. eu já tomo a É um ótimo creatina no suplemento. shot junto. Que é isso aí, independente do horário de administrar. Rodrigão, Satisfação valeu. total, até a próxima. Valeu, galera. Obrigado. Obrigado. Compartilha, espalha esse vídeo aí. É isso aí. Fiquem com Deus. Fomos. Já?